Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. E hoje não é um vídeo de análise comum, mas sim o vídeo de análise mais complicado aqui do canal de se fazer, né? Que é o vídeo de análise combo. E hoje, pessoal, trazendo esse game que eu, mano, tenho medo de jogar até mesmo hoje, né, depois de velho, que é o Parasite Eve. Eu sempre, quando eu falo de games fodas aqui no canal, né, eu tenho que mencionar, né, eu tenho que citar a raiva que eu tinha na época de Parasite Eve, né, lá em 1998, na época que ele foi lançado, cara. Eu tinha um amigo e que o pai dele, ele sempre jogava os games mais fodas aí que tinham na época de PlayStation 1. E grande parte das franquias que eu sou grande fã hoje foi tudo graças a ele, cara. Resident Evil, Tomb Raider, Legacy of Kain, Metal Gear e entre outros milhares, né? Tudo isso foi graças a ele, né? Tudo isso graças a eu ver ele jogando. E Parasite Eve tava nessa lista, né? Eu sempre via ele jogar, né? Eu me apaixonei pelo game, cara. E quando eu chegava na escola e perguntava, pô, cara, você já jogou Parasite Eve e tal? Cara, ninguém jogava essa porra, ninguém. E eu só fui conhecer pessoas que tinham jogado esse game depois de velho. Cara, por acaso eu conhecesse alguém na época, eu não vou mentir, eu conheci, mas só que entre aspas, né, não era exatamente como Parasite Eve, né, o nome verdadeiro. O pessoal geralmente naquela época chamava de Parasite Evil. Nossa, que horrível. Porra, a raiva que me dava, cara, quando eu via isso. Ah, mas dá um desconto, cara. Esse game é parecido com Resident Evil, então dá até pra confundir. Negativo, cara. A gente vai ver nessa análise aqui hoje que comparar esses dois títulos, né, esses dois games, é super errado, tá muito distante uma coisa da outra. E vocês vão ver, cara, que na gameplay do Parasite Evil 2, por exemplo, pode até ser, cara, que pareça, mas a mecânica, cara, é totalmente diferente. Mas, enfim, a gente bateu um papo legal aqui no começo do vídeo, né? Mas tá na hora de começar essa bagaça, então vamos rodar esse vídeo, então bora! Parasite Evil, originalmente lançado em 1998 para PlayStation 1, é um game de RPG com elementos de survival horror, desenvolvido e distribuído pela Square. Pera, Marcos, como assim, cara? RPG misturando um survival horror? Sim, exatamente, cara. Apesar dessa mistura parecer muito esquisito na época, né? Pegou totalmente, cara, com Parasite Eve. Porque ele foi um dos primeiros games, cara, a usar um RPG com ação. Ou seja, não era mais aquele clássico RPG por rodada, né? Onde você ficava parado, esperando sua vez no mapa e etc. Você realmente poderia rodar pelo mapa da maneira que bem entendesse, né? E a gente vai ver melhor isso quando a gente estiver falando da jogabilidade. E bom, o primeiro game, ele serve justamente para moldar alguns conceitos que a gente verá ao decorrer de todos os games da série. E um principal em Parasite Eve, cara, é a história. Bom, primeiramente, todo mundo confunde Eve com Evil, cara. Essa confusão, ela é tão grande que até hoje me confunde, cara. Às vezes eu tô aqui falando na moral aí, Parasite Eve, eu acabo falando Parasite Evil sem querer, sinceramente. Vocês podem ver isso no meu vídeo, talvez, eu não sei. Eu fale Parasite Evil às vezes, então eu peço perdão. E por que isso, né, cara? Por que o pessoal confunde esses dois nomes? Justamente porque as histórias são até que similares, cara, de Resident Evil com Parasite Evil, em certos pontos, né, em certos aspectos, em certos olhares. E o principal dele está na transformação. Pera, Marcos, tem zumbi no game? Algum tipo de vírus que contaminou todo mundo? Só que não, cara, não tem nada disso. Não tem nada de vírus rolando no ar, né? E é por isso que eu gosto de Parasite, cara. Porque ele é diferente, ele vai brincar não com vírus, né? Como a maioria dos jogos de zumbi fazem, jogos de infectados fazem, né? Mas sim com algo que a gente tem em nosso corpo, que são as mitocôndrias. Pera, mas que é isso? Não sei nem que é isso, nem sabia que isso tinha no meu corpo. Realmente, cara, na época, quando eu era pequeno, eu também não fazia ideia. Eu jogava Parasite Eve por jogar mesmo, porque dava medo, né? Então, eu também não sabia. Mas uma mitocôndria, pessoal,
ela é de vital importância no nosso corpo, pois são elas que vão fornecer a respiração celular, e sem a respiração celular a gente não obtém energia suficiente para suprir todas aí nossas necessidades vitais. E no game eles exploram justamente isso, né? No passado, as mitocôndrias eram organismos independentes e se tornaram parasitas vivendo em células de seres vivos, né? Algo como uma simbiose. Peraí, Homem-Aranha, Marcos? Sim, pode dar isso como exemplo, que funciona do mesmo jeito. Eles eram organismos inofensivos, né, até então evoluírem e se tornarem neomitocôndrias, seres que são responsáveis por transformar qualquer criatura viva, cara, em criaturas violentas, horrendas, cara. Dá até muito medo de jogar esse game. E justamente com esse conceito que a gente começa o nosso primeiro game. O game se inicia na véspera de Natal, cara, de 1997. E o que o pessoal dos Estados Unidos, né, os americanos, fazem em uma véspera de Natal? Lógico, vão comer peru, vão assistir TV e comemorar com a família. Não, logicamente não, né? Eles vão assistir uma peça de teatro, né, uma apresentação de teatro em plena véspera de Natal. Legal. E na frente desse teatro, chegando de limusine, tá uma policial aí de Nova York, sem entender muita coisa, que é a nossa protagonista do game, Aya Brea. Dentro desse teatro, cara, tá se apresentando Melissa, ela que é a atriz principal, que começa cantando uma ópera super legal, né? Se não fosse o fato dela começar a derreter todo mundo, né? Botou fogo em todo mundo, começou a cantar, começou a botar fogo em todo mundo e já era. E essa cena, cara, sem dúvidas, é uma das mais épicas da série. E você fica, cara, assim, sem reação quando essa cena acontece. Pelo menos na época, em estado de choque, sinceramente. E todos no teatro pegam fogo, cara, menos quem? Nossa querida Aya. Aya vai até o encontro dessa Melissa, né? Mas ela acaba dizendo um monte de baboseira pra policial. Começa a falar de mitocôndria, de combustão, e em certo momento se intitula como uma entidade chamada Eve. Deu pra ter uma ligação aí, né? Nessa hora aí, Aya não sabe nada, cara. Não sabe nem o que é mitocôndria, não sabe de nada. Mas tudo isso, cara, é de vital importância para a história e obviamente vocês terão que jogar para saber mais, né? Mas aí você se pergunta, né? Pô, Marcos, como assim, velho? Por que o nome do jogo é Parasite Eve? Falei Parasite Eve, né, cara? Parasite Eve. Por que o nome do game é Parasite Eve se o nome da protagonista é Aya? Na verdade, cara, faz todo o sentido sim ter o nome Eve, porque o principal motivo para esse título é inspiração, cara. Parasite Eve só existe hoje graças a um livro lançado em 1996 que se chama Parasite Eve também. Muita pouca gente sabe disso, cara. E mano, o livro ele é muito interessante, a história presente nele é bem mais legal até mesmo que a do game, cara. Vale muito a pena vocês conferirem. Ah, Marco, não gosta de livro, cara. Tudo bem, porque tem um filme do Parasite Eve também. Mas não, relaxa, não é nada do jogo, então não se anima muito. O filme ele é totalmente também baseado no livro e as histórias são bem parecidas. Eu não gostei tanto assim do filme porque o filme é japonês em filme, cara, faz muito drama e eu me sinto nervoso assistindo filme de japonês, cara. Na verdade, o único filme de japonês que eu gostei realmente foi de Samurai X. Tá aí mais uma recomendação minha, que é foda, vale a pena conferir. Mas mesmo assim, cara, o filme ele sendo muito, sei lá, dramático e tal, ele é um filme muito bom, retrata muito bem o livro. E se você vê o filme, mesmo não lendo o livro, né, você vai conseguir entender muito bem tudo aquilo que acontece no livro, né, sem ler ele. Então vale a pena conferir, os links estão todos aí na descrição, então corre lá. Em questão de jogabilidade, e bom, como eu já tinha começado a falar, né, Parasite Eve se destaca nessa parte por ser um RPG diferente, né, mais focado na liberdade e na ação. Hoje em dia isso nem é tão raro assim, né, mas na época, cara, era raro demais. E um dos pontos que mais lembra Resident Evil também é a câmera do game, cara, que é bastante similar por sinal, e o sistema de exploração no game ele é muito bom também. Porque apesar de... E os mapas, cara, apesar deles terem praticamente aí os mesmos tamanhos, não tira a graça da coisa, né? Você ficar indo pro lado e pro outro. E um dos grandes
pontos fortes, né, comparando aí com o Resident Evil, é que é muito raro você se perder no game. Os caminhos ficam muito óbvios pra você. Isso era uma coisa que na época, cara, ele ganhava de Resident Evil pra mim, porque eu ficava com muita raiva, cara. Eu não gostava de ficar preso numa fase no Resident Evil, eu tinha muito ódio, sinceramente. E pessoal, voltando a falar do RPG, né, o game em si, ele não é um RPG por rodada, porém existe uma barra no game que é a ATP, que seria tempo de ação, né? Ou seja, você poderia utilizar suas ações como tiro em tempos determinados, ou no caso somente quando a barra estivesse cheia. Isso mais ou menos é como se fosse um RPG de rodada, mas não é tanto assim, né? Enquanto essa barra não enchesse, o jogador só deveria ficar desviando, andando pelo mapa até a barra estiver cheia para poder usar o ataque novamente. E claro, como todo RPG, aqui a gente também tem que upar. E aqui os pontos de experiência são adquiridos simplesmente aí você derrotando seus inimigos, e ao passar de nível o jogador recebe pontos extras, né, que servirão justamente para poder fazer updates na Aya, né? E claro, como todo jogo de RPG, aqui, mano, não pode faltar magia. Pera, mas como assim, cara? O game era de survival horror, de RPG, de ação, e agora mistura magia? Calma, jovem. Magia é só uma maneira de falar, né? Os poderes de Aya que ela usa no game vêm das mitocôndrias, então faz todo sentido se vocês forem jogar, né? Vocês vão entender um pouco mais da história, até mesmo quando eu estiver falando do segundo game, do terceiro, vocês vão ver que faz um pouco de sentido. E novamente, cara, as mitocôndrias aparecem aqui, né? Vocês vão ver muito mitocôndria por aqui. Existem vários tipos de magia no game, como reviver, curar, usar ataque direto e etc. E cada tipo de magia, cara, é um tipo de estratégia diferente, ou seja, não é só você, vou usar essa magia porque eu quero matar o inimigo, não, nada a ver. Você tem que ter bastante estratégia para usar essas magias, né? Não vai aí sair usando em inimigos comuns, que não é o certo, né? Porque é bem chato encher essa barra novamente. Em questão gráfica, bom pessoal, já adianto para vocês, se eu falar que o gráfico tá bonito, tá lindo demais e tal, não me julguem errado. A gente tá falando aqui, cara, de um game de 1998, então a gente precisa julgar ao nível daquela época, né? E os gráficos pra época era ok, cara. Principalmente as CGs, elas são até hoje nostálgicas, porque se você vê elas, você lembra aí de um RPG famosinho na época, né? Sim, lembra muito Final Fantasy, mas só que elas são ainda mais superiores ao Final Fantasy da época, né? E o principal destaque pra época, cara, eram os detalhes nos personagens, principalmente na Aya. Assim, você olhando hoje a gameplay que eu fiz pra esse vídeo, né? Você, porra, ridículo, mano, que é isso? Mas pra época, cara, porra, era algo, mano, de outro mundo. Você não achava que ia ver gráficos melhores como a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia, cara, eu fico impressionado, meu Deus. O pessoal vê os gráficos, cara, os gráficos lindíssimos, até mesmo eu faço isso às vezes, né? E fala, porra, gráfico ruim, velho, mas antigamente, meu Deus, isso era algo de outro mundo. Imagina se fosse os gráficos que a gente tem hoje em dia, né, naquela época, nossa. Só é morrer de tanta felicidade. Fora os cenários, cara, como um ambiente urbano e alguns pontos de Nova York que foram muito bem feitos mesmo no game, cara. E, mano, pra época era muito foda ver os pontos turísticos, né, de Nova York sendo representados em um videogame, né. Na época a gente nunca imaginava, porra, foi pros Estados Unidos, não, que isso. E ver isso representado no game, cara, era realmente muito foda. Em questão de áudio, a trilha sonora do game era algo absurdo, cara. O que tinha no game é melhor que muita coisa que a gente tem hoje. Falando sério, cara, quem jogou lembra com certeza da canção da ópera, né, da cena inicial, que é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi na minha vida. A mais épica do game, com certeza. A cena, cara, como todo, é marcante demais. A trilha sonora por si
é uma parte, mas a cena como um todo, velho, meu Deus do céu, era muito chocante. A gente já falou dela lá no começo do vídeo, né? Mano, é chocante demais. E uma coisa que eu acho que marca em Parasite Eve em questão de áudio é que o game ele não tinha nenhum tipo de dublagem. Poderia até ter uma coisa ou outra, mas a dublagem de diálogo, cara, não tinha de jeito nenhum. O diálogo era apresentado em caixas de legenda, né, projetada na sua frente. Mas, cara, apesar de eu reclamar bastante, me perguntar sempre antigamente, né, por que diabos esse game não tinha dublagem? Isso é uma questão de costume, cara. O game em silêncio e somente na legenda, você imagina as vozes dele, sabe? Você fica mais aflito só ouvindo os passos da Aya andando pelo mapa vazio, né, escuro. E você fica realmente mais assustado assim, porque grande parte do som vem somente da trilha e os passos da Aya, né, como eu já falei. E isso, velho, dava muito, mas muito medo mesmo. Parasite Eve foi um game assim, cara, que me marcou demais. Não somente a mim, né, mas como também outros por aí que eu nunca encontro, né, mas com certeza vai ter alguém nos comentários que já jogou esse game. Esse é um daqueles games também que foram esquecidos, que foram ótimos games, mas que infelizmente poucos conheceram também. E mano, se você tiver a oportunidade de jogar esse game, joga ele, que vale muito a pena. E lógico, obviamente, garantir uma sequência que a gente vai falar dela agora. Parasite Eve 2 foi lançado originalmente em 1999 para PlayStation 1, desenvolvido e distribuído pela Square, se tratando então de um game de RPG com elementos de survival horror. Pra vocês verem como os caras antigamente era fera, né, cara? Precisou de um ano apenas para produzir o segundo game e vocês vão ver que teve um salto gigantesco, tanto em jogabilidade como graficamente. E como é o enredo do game, cara? Bom, o game vai se passar nos anos 2000, 3 anos após os acontecimentos do primeiro game. Mais uma vez controlaremos Aya Brea, agora não mais uma policial, mas sim uma agente da MIST. Essa agência, pessoal, seria nada mais nada menos que um time de investigação e repressão à mitocôndria. Eles que estão aí destinados a proteger e investigar casos de surtos mitocondriais, e Aya é chamada para investigar estas aparições, dando início aí a uma nova aventura que irá não só revelar mais coisas sobre ela em si, né, sobre a vida dela, sobre o passado dela, mas como também revelar o futuro dela, né. Bom, a gente já falou da MIST, mas tem algumas siglas no game que são bem legais de vocês saberem, de conhecerem, para ficar mais informados sobre o game. Temos aí a ANMC, que nada mais nada menos são criaturas artificiais neomitocôndrias, né? Eles que são seres humanos transformados no game, né? Em diversos momentos dá a entender que eles são propositalmente, né, transformados. Afinal, grande parte deles tem implantes metálicos enormes expostos na pele, cara. E mano, a primeira transformação, a primeira mulher a se transformar, cara, meu Deus do céu. Eu lembro dessa cena até hoje, cara, eu fico traumatizado só de pensar dela, porque, mano, os gráficos era lindo demais, lindo pra caralho, não tem jeito de falar. E ver a cena dela se transformando, cara, na época, hoje em dia é ridículo, né, mas na época, mano, dava muito medo. E voltando a falar dessas criaturas, elas, diferente do primeiro game, né, elas são mais inteligentes, assim como os zumbis, ainda existe um tipo de memória nelas e, claro, possuem habilidades de combate também. Temos aí também a NMC, que seriam aí criaturas neomitocondriais. Eles que são seres vivos geneticamente modificados graças ao neomitocondrial que a gente já falou aqui, né? E que acabam literalmente se tornando monstros, cara. Eles são principalmente, cara, vistos em desertos com clima quente e etc. Mano, eles são os que mais me davam medo na época. Meu Deus do céu, eu realmente tinha muito medo deles, cara. Eu tenho muito medo de Parasite Eve, tô falando sério com vocês. Eu não consegui gravar, não consegui jogar direito o primeiro game, né? Não consegui nem passar da Melissa.
Pô, porque eu tenho muito medo, cara, tô falando sério. E esses bichos, cara, do deserto são uma desgraça, vou falar pra vocês, sinceramente. E uma das grandes novidades do game é a presença, velho, de diversos personagens marcantes. Entre eles, a gente pode citar a Eve, né? Sim, a gente já viu esse nome aqui antes, né, no primeiro game. Mas calma que a gente vai explicar melhor isso. Eve, no passado, era do mal, né? Queria destruir a raça humana e etc. Agora ela simplesmente renasceu em forma de uma criança, e claro, toda criança é inocente. E o mais legal, cara, é que ela é uma mini Aya, né? Ela é praticamente uma Aya em menor escala. E por último, talvez o mais marcante seja o Number 9. Pera aí, mas Number 9, Mighty Number 9, não, nada a ver. Cara, meu Deus, o medo que eu tinha desse bicho era sem comparação. Number 9, cara, é um personagem assim muito misterioso no começo do game. A gente sabe muito pouco sobre ele. Ele sempre vai aparecer quando a merda estiver no auge, né? Ele sempre vai tentar matar a Aya e sempre vai parecer que tem motivos para ele fazer isso. Afinal, ele parece saber coisas sobre ela, até mesmo conhecer ela, né? E é uma pena você ter que jogar o game todo para poder descobrir essa história toda, porque eu não vou contar mais nada sobre ele, porque ele é um personagem muito foda, que vale a pena você sentir o carisma dele, né? Vale a pena você conhecer jogando. Então vai lá, baixa o game e joga, vale a pena. Em questão de jogabilidade, o game, pessoal, ele sofreu drasticamente mudanças. Primeiramente, o segundo game em si, cara, ele é o que mais lembra Resident Evil em diversos aspectos, a começar pela câmera, que agora tá bem mais similar. E uma das coisas que deixa o pessoal que é fã, né, que jogou o primeiro game mais puto, é que o game ele é muita ação, cara. Muito pouco RPG, puxa mais pro lado do survival horror, né? Mas em geral continua a mesma qualidade do primeiro, mas mesmo assim o pessoal fica muito bolado. Eu sinceramente gosto muito do segundo game, cara, mas eu tenho que concordar com o pessoal que é fã também, né? Porque tiraram justamente o que Parasite Eve tinha de melhor, né, cara? Que era o sistema de RPG. Não é que ele não esteja presente no game, mas muito pouco, cara. Agora a nossa barra de ação, né, que eu tinha explicado lá no primeiro game, ela não existe mais. Agora o game ele te dá liberdade total para fazer o que quiser no combate, né? Agora eles são mais rápidos, fazendo com que a gente tenha que ser mais inteligente e usar mais a estratégia também. Eu sinceramente, cara, acho que Parasite Evil de novo. Parasite Eve é o meu game favorito, sem dúvidas, cara, não tem jeito. Ele foi o que eu mais consegui jogar, ele foi o único que eu consegui emprestado na época, porque antigamente game era caro, velho, muito caro mesmo. Só de você ter o videogame lá exposto na tua estante já tava ganhando já. Enfim, vamos partir pro próximo tópico então. Em questão gráfica, mano, em um ano, o gráfico teve um salto assim estrondoso, melhorou muito em todos os aspectos. O visual da Aya estava muito mais bonito, o ambiente estava magnífico, assim como os efeitos das skills, cara, que agora estava muito mais caprichado do que do primeiro. E a gente no primeiro game, cara, tinha muita pouca atenção a esses detalhes, né? Justamente porque não chamava tanta atenção assim. Mas aqui o jogo ele te cativa, ele te prende do começo ao fim, com certeza, mano. Em questão de áudio, todo o áudio no game, cara, em parte de trilha sonora é muito bom. Quem não lembra da clássica intro de Parasite Eve 2, mano, era muito marcante. Mas ainda falta algo no game, que é a dublagem. O game ainda continua sem nenhum tipo de dublagem, apenas diálogos por texto, assim como no primeiro, né? Porém, é muito estranho isso, cara, porque às vezes ele é dublado, cara. Às vezes o cara fala parado e assim vai, continua o game em silêncio misteriosamente, né? Isso é muito bizarro, cara. No primeiro game tinha isso também, aqui também tem. E mano, eu nem me esquento com isso, né? Nem me esquento com a dublagem, nem julgo nada sobre isso, porque, cara, todo mundo que jogou Parasite já tá acostumado sem dúvidas com isso e também nem liga, né? Até achamos melhor porque dá mais susto assim, dá mais medo, entra mais no clima, né? Bom, pessoal, Parasite Eve 2 é considerado por muitos o melhor game da série, apesar de sim, eu achar que Parasite Eve 1 é perfeito, eu ainda assim, cara,
prefiro o segundo, foi o que eu mais joguei, né? Foi o que mais me atraiu, porque eu sou grande fã de Resident Evil. Na época eu já era muito fã mesmo, e com certeza é um game que ficou assim na história, assim como Resident Evil e Silent Hill. A série ficou sumida aí por 12 anos, cara, mas finalmente em 2012 aconteceu, né? Finalmente recebeu uma sequência, entre aspas, que a gente vai falar dela agora. Enfim, chegamos ao último game da série Parasite Eve, que se trata dele, Parasite Eve 3, ou no original, o terceiro aniversário, né? O game foi lançado originalmente em 2010, se tratando assim de um exclusivo para o PSP, e foi desenvolvido e distribuído pela Square Enix. E bom, aqui chegamos a mais um game da série, né? E esse game, cara, ele tem a fama de ser controverso, né? Porque ele realmente, cara, mudou muito. E para início de conversa, uma das principais mudanças no game em geral foi na nossa protagonista Aya Brea. Aya nesse game, cara, ela tá bem diferente mesmo. Ela é uma protagonista mais sexy, bem mais durona, né, do que nos dois games anteriores. Isso é possível ver logo de cara, né, porque ela no game é toda super dedicada a combater as criaturas. E como exatamente é o enredo do game, né? Bom, tudo começa em 2012, 12 anos depois dos acontecimentos do segundo game, e mais uma vez estamos aí em uma véspera de Natal. Em véspera de Natal em Parasite Eve nunca dá certo, né? De repente Nova York se vê tomada por uma cambada de inimigos e Aya, claro, tá no meio da merda toda. Aya nessa trama do terceiro game, ela é muito mais importante porque depois de diversos ataques foi criado, né, um sistema chamado Overdrive, com o objetivo de eliminar totalmente tais criaturas para garantir assim a paz mundial. E a única pessoa capaz de conseguir operar esse sistema foi a nossa protagonista Aya Brea. Claro que então ela se torna a chave fundamental para a sobrevivência do mundo, e uma das grandes diferenças do game é que Aya não agirá mais sozinha. Ela tem toda uma equipe, inclusive soldados que irão acompanhar ela no combate, né? E falando de uma maneira geral, cara, Aya nesse game, ela assim, ela pode estar mais durona, porém ela não chega aos pés da Aya dos games anteriores, né, da antigamente. Ela não é muito decidida do que faz, né, ela sempre está sendo dramática, e essa é uma das primeiras reclamações que eu tenho no game, né. A Aya, ela tá muito mudada, tá muito diferente, tá muito esquisita, sabe? Realmente é um ponto negativo. Em questão de jogabilidade, a gameplay do primeiro game era algo incrível, porém quando a gente veio pro segundo, né, você tinha que esquecer quase que tudo que aprendeu no primeiro para poder jogar ele, porque havia mudado alguns aspectos, como a gente já viu aqui nas análises anteriores. Mas no terceiro game, cara, você deve esquecer tudo, cara. Esquece que você jogou o primeiro, esquece que você jogou o segundo, porque realmente o game nesse aspecto é muito mudado, cara. Eu costumava brincar antigamente dizendo que esse game não era Parasite Eve, que só botaram a Aya ali, né, nesse game e etc. E no terceiro game, cara, a gente vê muita coisa diferente mesmo, como por exemplo a mistura de RPG com um shooter em terceira pessoa. No começo, eu falando assim, né, já é bizarro, mas no começo, cara, é muito bizarro. Você vê aí a Aya no combate, né, no meio do tiroteio, dando cover em barricadas, é bem esquisito pra quem jogou os primeiros games da série. E usar cover não é a única novidade do game, logicamente que não, né. No game podemos usar a
algumas mutação de corpos, cara, onde você pode usar para recuperar seu HP, e Aya com os poderes do Overdrive consegue teleportar, né, para corpos de outras pessoas, no caso os soldados que acompanham ela, né, e meio que trocando de lugar com eles. Isso é meio como se fosse uma estratégia, né, com certeza faz parte de uma boa estratégia no game. Essa habilidade não só serve para teleportar de um lugar para o outro, não. Ela também serve também para destruir um inimigo praticamente instantaneamente, cara. Você consegue ver isso melhor na minha gameplay que eu fiz por vídeo, né? Que eu fiz isso em alguns momentos, que com certeza, cara, é útil demais quando você estiver meio apertado, né? As armas do game, cara, mudaram também drasticamente, uma vez que vocês podem aí carregar 4 armas na bolsa, né? E agora elas também são muito fáceis de se trocar, como a gente tá vendo na gameplay de fundo. Além das armas, temos também granadas que são mega úteis, cara, mas muito raras de se encontrar também. Assim também como as munições no game, cara, que são muito escassas, muito difíceis de achar, porque você fica dependendo de pontes de abastecimento de munição, fazendo com que você tenha que traçar uma estratégia, né, caso queira sobreviver no game. Até porque, cara, os inimigos podem se regenerar, mano. E a regeneração deles é bem rápida mesmo, então, cara, dá muita raiva ver o inimigo regenerando. E nessa parte que entra tudo aquilo que eu já falei até agora em questão de jogabilidade. É você saber usar todos esses recursos, né, para que você assim tenha sucesso no game. Em questão gráfica, todos os gráficos do game, cara, mano, são lindos demais. Eu acho que pra época, eu acho que ele era a coisa mais bonita que você ia encontrar pra PSP, né? Pela primeira vez a gente conseguia ver uma Aya sem parecer um personagem de Final Fantasy, né? Entre aspas, vocês vão ver porque entre aspas, né? A Aya nesse game, todo o visual dela é muito bem trabalhado, apesar do cenário não ser assim grande coisa, não impressionar tanto, ser até mesmo repetitivo, né, em alguns aspectos. Mas mesmo assim, pra época, cara, tá no padrão. E, bom, uma das coisas mais fodas no game, cara, em questão gráfica, com certeza é o fator replay. Porque, mano, você simplesmente poderia jogar com a Lightning do Final Fantasy 13 nele, cara. Eu aposto que muita pouca gente sabia disso, né? E pra conseguir esse traje, cara, nossa, meu Deus, vocês vão ter que zerar mas muitas vezes mesmo. Eu mesmo nunca consegui, só vi por imagem. E nunca vou conseguir também, né? Em questão de áudio, finalmente a gente tem um Parasite Eve com dublagem aceitável, né? Porém, apesar do game ter uma dublagem, a Aya quase sempre fica calada, dando aquela velha nostalgia dos primeiros games, né? Onde a gente só via ela falar por diálogos em texto. E bom, a trilha sonora do game, sinceramente, pessoal, não é que ela seja ruim, mas ela é muito enjoativa, sabe aquele game que fica repetindo a mesma trilha o tempo todo? Então, esse game faz exatamente assim, o que é um ponto negativo, porque o primeiro game, o segundo game sempre tiveram ótimas trilhas sonoras. Então, cara, você vê uma trilha sonora repetindo o tempo todo nesse game, cara, é realmente decepcionante. Bom, pessoal, uma curiosidade que eu esqueci de falar, né, é que conforme vocês vão morrendo, vão perdendo vida, vão tomando dano e etc, a roupa da Aya vai rasgando cada vez mais e mais. Isso meio que deixa o pessoal com raiva, né, porque é meio que ridicularizando a nossa personagem, né, uma personagem foda, uma personagem durona. E com certeza, cara, quem fez isso foi um japonês tarado, com certeza, não tenho dúvida disso. E é realmente uma pena, né, a gente ver isso no game. Mas também, cara, se você for parar pra pensar, é bem realista também, porque a roupa dela, cara, não é feita de aço, né, cara? Então, realmente faz um pouco de sentido, apesar de ser um pouco ridículo, né? Parasite Eve 3 ou o terceiro aniversário não é um game que eu diria que fosse ruim, ele não é, cara, porém ele peca demais em ser chamado de Parasite Eve em diversos aspectos, né? Um deles com certeza tá no enredo mal construído e diversos outros aspectos relacionados à jogabilidade também. Porém o game, cara, ele é mega divertido de se jogar, recomendo demais, cara, você deixar aí baixado no seu celular um emulador de PSP, andar com ele no bolso, porque com certeza, mano, vai ser muito, mas muito legal jogar ele nas horas vagas.
Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. E bom, vocês devem estar se perguntando, pô Marcos, esse game era tão bom, cara, por que ele simplesmente sumiu, né? Na minha opinião, cara, o principal motivo de Parasite ter sumido, entre aspas, né, foi pelo simples fato dele estar na época, né, sendo ofuscado por um outro RPG que é muito famoso hoje em dia, que na época era muito mais, né, que é o Final Fantasy, cara, que era da mesma produtora. Sim, e eu espero sinceramente, cara, que quem sabe, né, daqui a alguns anos ver essa franquia aparecer novamente, né, seja remaster, seja reboot, tanto faz, né. Eu quero muito ver esse game novamente. E bom, pessoal, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito e quer receber mais conteúdo como esse, não esqueçam de se inscrever para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E também não esquece de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço para todos e falou!